para você que está chegando aqui com a gente em Band Placar, oferecimento BandBet. Você acompanhou os donos da bola aqui no YouTube. E agora a gente fala um pouquinho mais sobre os destaques desta quinta-feira com as melhores oportunidades do mercado para você. Bernardo, temos rodada de Libertadores nesta noite. Sim. Noite de Libertadores no Morumbi, que é sempre muito especial para o torcedor de São Paulo. Mais de 40 mil ingressos vendidos de maneira antecipada. A festa da recepção do ônibus, que vai ter que começar um pouquinho mais distante, por uns motivos que a gente não consegue entender. Motivos bizarros. Não faz o menor sentido você não poder fazer a festa na rua, porque a rua é pública, mas enfim. São Paulo e Alianza Lima na segunda rodada. A Conmebol está matando o futebol, a festa do futebol nos estádios, né? Não pode levar mais sinalizador, bandeira. É um absurdo o que está acontecendo, mas enfim, é o que é. Mas no estádio você compreende, você fala... Mas fora, as ruas de fogo, os corredores de fogo vermelhos ali, que são um clássico, né? Na história do São Paulo em noites de Libertadores no Morumbi, isso não vai acontecer, infelizmente. Na verdade vai, mas um pouquinho antes, porque o pessoal fez um estudo. Na praça não, na praça não. Ali, onde é um clássico, né? Mas enfim, é o que é. Vamos falar sobre bola rolando, né? O São Paulo que deve entrar com 3 zagueiros nessa partida. Sim. A gente já falou sobre isso no programa anterior, com o Ferrarese caindo mais pelo lado direito. Como vai ser um São Paulo que vai propor o jogo, o Cédric deve jogar bem mais adiantado, a exemplo do que aconteceu principalmente no primeiro tempo da partida contra o Atlético Mineiro, empate por 0-0 no Mineirão. Existe uma dúvida na ala pelo lado esquerdo, ou o Wendel ou o Enzo Dias. O técnico Luiz Ubeldia, na minha opinião, já sabe o que vai acontecer. É claro que ele só vai divulgar isso 1 hora antes do jogo, que começa às 9h30 da noite. Alisson joga na meia cancha. A Aline trouxe a informação que existe uma dúvida um pouco à frente dele entre Bobadilha e o Marcos Antônio, né, que vem sendo bem utilizado pelo técnico Zubeldia. Luciano mais à frente, e aí Ferreira e o Caleri muito provavelmente jogando como centroavante. A gente está vendo o Luciano aqui, que não vive uma boa fase também. Eu vou comprar uma briga com a Aline aqui. O Luciano é um jogador superestimado, inclusive, Aline. Acho que superestimado não, eu discordo de você, mas... Eu sabia. Eu acho que ele tem tido dificuldade com alguns posicionamentos que o Zubeldia coloca. Talvez não esteja um momento de favorecimento para ele, mas está devendo também. Não adianta a gente falar que não, né? Tá devendo. Tá devendo o Luciano, que já foi titular por várias vezes desse time do São Paulo. A torcida gosta muito dele. Tem uma identificação muito grande com a camisa tricolor. Eu vou botar na tela para você agora o nosso QR Code, porque você vai apontar a sua câmera para ele. Está aqui do meu lado esquerdo, tá? Ou você vai digitar no browser de sua preferência esse endereço aqui, bandbet.bet.br. Eu vou colocar na tela para você um tutorial para você fazer a sua fezinha nesse grande jogo de bola entre São Paulo e Alianza Lima. Você vai aqui nesse menu horizontal em Copa Libertadores. Clicou aqui, pronto. Tem BandBet Multiplica. Aí você vai um pouquinho para a esquerda, tem São Paulo e Alianza Lima com odds turbinadas para você. Para a seguinte combinada: São Paulo vencendo o primeiro tempo, vencendo também a partida, com ambas as equipes marcando. O mercado está pagando, em média, R$ 5,00. Você pode conferir aí. Então, mais ou menos R$ 5,00 para essa combinada que eu e a Aline preparamos para você. BandBet está pagando R$ 6,00, com odds incríveis e exclusivas para você. Tem mais time brasileiro entrando em campo hoje à noite pela Libertadores da América, né, Aline Farelli? Internacional e Atlético Nacional às 7 da noite em Porto Alegre. O Inter que vive grande fase com o técnico Roger Machado. Uma invencibilidade de 15 partidas pode igualar hoje, aliás, a série invicta de 2024, que levou o clube à classificação à Libertadores, a fase de grupos pelo Campeonato Brasileiro. E o time do Atlético Nacional tem vários jogadores, é de Medellín, é da cidade de Medellín, joga no estádio Atanásio Girardot. Tem vários atletas que são muito conhecidos do torcedor brasileiro, inclusive. A gente está falando de um goleiro, Davi Ospina, que foi o titular da Colômbia e foi muito bem na Copa do Mundo de 14 aqui no Brasil, quando a equipe cafeteira chegou às quartas de final, sendo eliminada pelo Brasil. No meio de campo, há 2 jogadores que atuaram no Boca Juniors, o Jorman Campuzano, que é o cabeça de área, o Cardona, que é um armador, muito bom jogador pelo lado esquerdo, e o centroavante é o Morelos, aquele que jogou no Santos, que passou pelo Santos, né? Teve uma passagem
tenebrosa. Apagada. Falando mais sobre a equipe do Internacional, a gente tem uma certeza no sistema defensivo. O técnico Roger Machado vai escalar o goleiro reserva, que é o Antony, afinal de contas, o Sérgio Rocher, excepcional arqueiro uruguaio, está fora com uma lesão no dedo. Teve uma fratura grave no dedo na partida de estreia do Inter no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Nas laterais, 2 grandes jogadores. Aguirre na direita e pelo lado esquerdo, o Bernabé. Esse é um potencial craque, jogador argentino, inclusive. No meio de campo, a gente vai ver o Bruno Henrique e Alan Patrick dando as cartas na armação. Pelo lado direito, Wesley. Pelo lado esquerdo, Vitinho. E aí, no comando do ataque, eu tenho a dúvida entre Ender Valencia e o Rafael Santos Borré. Para mim, o equatoriano é mais jogador. Eu também acredito que o Roger Machado pense isso, porque o Ender Valencia tem estado no banco de reservas por causa do desgaste ainda provocado pela data FIFA, né? Um jogador que foi muito utilizado e jogou muito bem nas 2 partidas do Equador, que é treinado pelo Sebastián Becassese. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e aí você vai ter acesso à capa do site bandbet.bet.br. E tem também odds exclusivas para esse jogo do Internacional. É a estreia do Inter diante do seu torcedor nessa Libertadores. Na primeira partida, ficou no empate por 1-1 com o Bahia jogando na Fonte Nova, em Salvador. Você já está aqui na sessão de Copa Libertadores. Lembre-se que eu mostrei para você anteriormente como chegar aqui. E aí você vai Internacional e Atlético Nacional de Medellín. Tá? Com odds turbinadas em Bandbet Multiplica. O resultado final, com o Internacional vencendo o jogo, com mais de 2,5 gols na partida, está pagando 3,70. Essa combinada está pagando 3,70 contra 3,20 da concorrência. Ou seja, você tem oportunidades de mercado exclusivas na Bandbet. A gente fala sobre futebol, mas fala de uma forma muito especial, Aline, sobre o basquete também, né? Sim, com certeza. A rodada da NBA e o Eduardo Barão lá nos Estados Unidos fez a participação dele de um lugar muito especial, porque a gente tem esse diferencial aqui, né? Exatamente. Nosso correspondente Eduardo Barão nos Estados Unidos esteve, como ele define, na Catedral do Basquete, o Madison Square Garden, ginásio onde atua o time do New York Knicks, que vai para os playoffs e chega com muita força. Fala aí, Barão, um grande abraço a você. Olá, Bernardo, grande abraço para você, para todo mundo também aí no Brasil. Falamos aqui diretamente do Madison Square Garden, a Catedral do Basquete em Nova York. Aqui atrás de mim, claro, a torcida já empolgada para o jogo e evidentemente a reta final da NBA. Aliás, nessa noite, 2 grandes jogos na Liga Americana de Basquete. Os playoffs estão chegando, hein? Logo mais teremos o Cleveland Cavaliers, que é o líder da Conferência Leste, pegando o Indiana Pacers. É um jogão de basquete, inclusive, que pode se repetir nos playoffs da NBA. No último confronto, o Cleveland acabou levando a melhor. A equipe do Donovan Mitchell, que foi o cestinha com 35 pontos. Nos últimos 5 duelos, a vantagem é do Cleveland, mas não é por muito não. Está 3-2 para a equipe de Ohio. O Cleveland, que tem, claro, esse craque, né, que é o Donovan Mitchell, o Spider, o Homem-Aranha, e o Cleveland que vem arrebentando de ponta a ponta. Para muitos, é o favorito, inclusive, ao título da NBA. E tem também o Evan Mobley, aquele pivô de força que briga nos garrafões, tem média de 20 pontos e 7 rebotes por jogo. Do outro lado da quadra, o Indiana Pacers, que é uma equipe que também já está garantida nos playoffs da NBA, e tem o Tyrese Haliburton. É um armador que consegue cadenciar bem a partida, uma jovem estrela da equipe de Indiana, com médias de 19 pontos e 10 assistências. E se o Mobley é a força debaixo do garrafão do Cleveland, o Miles Turner é a força debaixo do garrafão da equipe do Indiana Pacers. Médias de 19 pontos e 10 rebotes. Claro que é um jogo que o Cleveland é o favorito, o Cleveland que está brigando com o Boston Celtics para ver quem termina em primeiro lugar. E por mim, o Cleveland vai levar essa partida contra a equipe do Indiana Pacers. Nessa noite também teremos um outro grande jogo de basquete, aí um duelo da Conferência Oeste da NBA. Estou falando de Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves. No último duelo, o Memphis acabou levando a melhor. O JJJ, o Jaren Jackson Jr., foi o destaque da partida, marcando 24 pontos. Nos últimos 5 duelos, vantagem no Minnesota, mas não é muito não.
3-2. Tanto o Minnesota quanto a equipe do Memphis vão estar lá brigando na Conferência Oeste da NBA nessa reta final. O Ja Morant é o grande destaque da equipe do Memphis, com médias de 30 pontos e 4 assistências por partida. E claro, o JJJ, né? O Jaren Jackson Jr. é aquele cara muito forte no garrafão, está com média de 20 pontos e 9 rebotes, é um cara que faz diferença para a equipe do Memphis. Mas do outro lado da quadra tem justamente o Minnesota. O Minnesota é uma força em quadra, principalmente com Anthony Edwards, que vem muito bem obrigado na competição, está com média de 31 pontos e 5 rebotes. E tem o Julius Randle também, né? Ex-jogador aqui do New York Knicks. O Julius Randle que está muito bem com a equipe do Minnesota, com médias 19 pontos e também 7 rebotes. É um jogo duro, é um jogo forte embaixo do garrafão, mas para mim o Minnesota é favorito nessa partida. Um grande abraço para você. Até mais. Valeu, Barão. 2 bons jogos, hein, Bernardo, que o Barão citou pra gente. Eu vou destacar esse jogo de muita rivalidade. Afinal, são 2 equipes da mesma divisão central na Conferência Leste. É o jogo entre Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. O Cleveland é o líder da Conferência Leste, tá? É o líder da Conferência Leste e vem com muita força, como disse o Eduardo Barão, para levar o título desta conferência e ir para as finais da NBA. O Cleveland tem um título na história, conquistado em 2016 com a dupla LeBron James e Kyrie Irving. LeBron James, aliás, é um homem do estado de Ohio, onde fica Cleveland, na cidade de Akron. Então, vou colocar agora para você na tela o nosso QR Code mais uma vez. Você aponte sua câmera para esse QR Code aqui e você vai ter acesso à capa do site bandbet.bet.br. Aí você vai na seção NBA e vai fazer a sua aposta em 3 jogos. Já falamos sobre 2 para você, dando inclusive os favoritos para essa partida. Então você escolha mais um jogo, coloque R$100 e aí você vai ter um cashback de 50%, ou seja, 50%, para seguir apostando na NBA ou na NHL, que é a Liga de Hóquei norte-americana. Consulte termos e condições no site, porque a odd mínima é de R$3. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.